Dor na região do quadril para caminhar e para dormir de noite. Doutor, será que eu tenho uma bursite trocantérica? Olá, meu nome é Gustavo Baspoleto, eu sou ortopedista e traumatologista com ênfase em cirurgia do quadril e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e sobre essa alteração que chega muito no meu consultório, que é a bursite trocantérica, que envolve muito mais que uma bursite e sim, ela é considerada até uma síndrome, porque envolve inflamações de outras estruturas do quadril, que não só as bursas trocantéricas, que recebem o nome de síndrome dolorosa trocantérica. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vem comigo. Antes de nós começar a conversar sobre bursite trocantérica, é bom vocês entenderem que dor na região lateral do quadril não significa só que o paciente tem uma bursite trocantérica. Existem outras causas que causam dor na região lateral do quadril que tem que ser feito o diagnóstico. Uma delas é a doença na coluna lombar. A doença na coluna lombar, ela pode causar, se o paciente tem uma discopatia, uma degeneração da coluna lombar, que tem uma irritação de um dos ramos que compõem o nervo ciático, pode acontecer de o paciente ter uma dor parecida da bursite trocantérica. Geralmente a dor da coluna lombar, e que dá na região lateral do quadril, ela inicia na coluna lombar, ela passa para a região lateral da perna e muitas vezes, conforme o acometimento da coluna, essa dor pode descer até o nível da perna ou até o nível do pé. Pode causar alteração de sensibilidade, alteração de perda de força da perna. Então esse é um dos diagnósticos diferenciais de bursite trocantérica. Outro diagnóstico que tem que ser feito, que pode acontecer também, é o desgaste no quadril. Muitas vezes o paciente com desgaste no quadril não é comum, mas pode acontecer dele ter dor na região lateral do quadril. Só que o desgaste do quadril, o que acontece? Ele é associado a uma limitação. Então, o paciente vai ter uma limitação do movimento do quadril, movimento da perna, vai ter dor na região da virilha, geralmente, tá? Pode ter dor na região do quadril associado a uma dor na virilha e com uma limitação do movimento. Então, é muito importante vocês entenderem isso, porque dor na região do lateral do quadril não significa somente que o paciente tem uma bursite trocantérica. Por isso que é muito importante, se você estiver assistindo esse vídeo, que você procure seu ortopedista e para ser avaliado, para poder ser feito o diagnóstico correto, se realmente o que você tem é uma bursite trocantérica ou a chamada síndrome dolorosa trocantérica. Bom, agora que depois que eu conversei com você sobre os principais diagnósticos diferenciais da dor na lateral do quadril, nós vamos começar a falar então sobre os sintomas da bursite ou da síndrome dolorosa trocantérica. O paciente geralmente com bursite trocantérica, ele começa a apresentar uma dor leve, pontual na região lateral do quadril, que ela piora com caminhadas longas, atividades longas, muito tempo de pé, muito tempo sentado, ao subir e descer escadas. Essa dor, ela pode acontecer também de noite, quando o paciente deita de lado em cima da perna de noite, acaba por não conseguir dormir nessa posição e acaba preferindo dormir sempre na posição de barriga virada para cima para alívio da dor. A dor ela começa leve e, se não tratada, a origem da dor da bursite trocantérica, a tendência da dor do paciente é ir piorando. Antes o paciente apresentava dores para caminhadas longas, agora já vai começar a apresentar dores para caminhadas curtas, vai começar a apresentar às vezes até dor parado, sem movimento, dor de noite para dormir, inclusive acordando durante a noite devido à dor. A dor que antes era pontual, ela pode ter uma irradiação até a região dos glúteos, até a região da nádega, ou até mesmo até a região do joelho, muitas vezes simulando uma dor de coluna lombar. Por isso que é importante o exame físico para fazer o diagnóstico diferencial, para ver se a dor mesmo é uma bursite trocantérica ou se a dor é uma lesão de coluna lombar ou alguma outra causa. Então o quadro clássico de bursite trocantérica ou síndrome dolorosa trocantérica é esse. Por que eu chamo de síndrome dolorosa trocantérica? Porque na região do quadril não existem só as bursas que inflamam, não existem só as bursites. Eu vou mostrar depois no slide. Existe toda uma estrutura de tendões, principalmente do glúteo médio, do glúteo mínimo, que acabam sofrendo nessa região e também são causas de dores, e juntamente com a inflamação desses tendões acaba acontecendo a bursite trocantérica. Em relação às causas da bursite trocantérica, quem mais são afetados são mulheres do que homens e mulheres após a menopausa. Isso ocorre por quê? Porque após a menopausa tem uma alteração na produção do estrogênio no corpo da mulher,
que acaba por levar a uma alteração das fibras do tendão, e o tendão acaba por ficar enfraquecido e acaba por sofrer microtraumas. Eles acabam inflamando e causando a dor. O sedentarismo também é outra causa de inflamação na região lateral do quadril, porque geralmente o paciente sedentário decide por fazer alguma atividade para perder peso, o paciente obeso decide fazer alguma atividade na academia por perder peso, mas não possui a estrutura muscular do quadril que possa suportar o exercício a que ele está sendo submetido. Isso acaba causando, então, microtraumas nos tendões e eles acabam inflamando, evoluindo também para a síndrome dolorosa trocantérica ou a bursite trocantérica, por causa do excesso de atividade física, o excesso de carga em cima de uma musculatura que estava parada já há meses ou até anos e acaba causando uma lesão da musculatura e dos tendões. Pacientes atletas também, pacientes de alto rendimento, que tem que levar o seu corpo ao limite para poder manter os seus treinos, acabam também causando lesão da musculatura, mas daí não por falta de uso, mas sim pelo uso acima do que a musculatura do atleta consegue suportar. Então, esse uso dessa musculatura pela atividade física de alto rendimento também causa essas microlesões nos tendões do quadril, como eu falei antes, do glúteo médio e do glúteo mínimo, e acabam causando a dor no atleta. As doenças sistêmicas também, elas têm grande responsabilidade nas dores da bursite trocantérica, e as principais são a diabetes, que podem causar dor na região do quadril, o hipotiroidismo também, e também a artrite reumatoide. Todas essas doenças elas acabam causando também uma alteração na estrutura do tendão, que acaba ficando enfraquecido e acaba evoluindo para uma tendinite e depois posteriormente para uma tendinose, que é de mais difícil tratamento. A parte biomecânica do quadril também tem muita importância na síndrome dolorosa trocantérica. Por exemplo, pacientes com escoliose, que possuem a pelve desnivelada, caída para um lado devido ao desvio que a coluna tem em cima, acabam por descompensar essa musculatura do quadril, que é o glúteo médio, o glúteo mínimo, que mantém a pelve alinhada durante a caminhada, também causam essa dor e essa inflamação na musculatura dos glúteos. Pacientes com fraturas, por exemplo, na perna, que possuem algum encurtamento devido a uma fratura grave na perna, também acaba descompensando a musculatura do quadril, também pode levar a dor no quadril. Pacientes com doenças congênitas que já nasceram com encurtamento de uma perna, pacientes com displasia de quadril, que também possuem uma descompensação de toda a musculatura da região do quadril, pacientes com fratura de pelve também, que tiveram fratura de pelve devido a acidentes, acidente de carro, algum outro tipo de acidente. Tudo que leva à descompensação e ao desnivelamento da musculatura da pelve pode levar à evolução para uma tendinite da musculatura do glúteo médio e do glúteo mínimo, evoluindo depois para uma tendinose e para uma dor crônica no quadril. Eu vou mostrar agora para vocês aqui nos slides o que eu estava conversando antes, então, onde é que ocorre a síndrome dolorosa trocantérica. Então, ela acaba por ser uma síndrome, não ocorre só a inflamação das bursas, mas sim a inflamação desses tendões, principalmente desses dois tendões aqui, o glúteo médio, que ele se insere na região do trocânter, aqui nessa região lateral, e também o glúteo mínimo, que ele se insere um pouco mais anterior na região do trocânter lateral do fêmur. O que acontece é isso, então, essa região aqui, onde é que ocorre aquelas tendinites e as tendinoses que eu falei antes, do paciente sedentário, do paciente atleta, das doenças sistêmicas e dos microtraumas. Então é nessa região que ocorre aqui. Logo aqui na frente eu vou mostrar no próximo slide, existe a bursa trocantérica. Então o que é a bursa trocantérica? A bursa trocantérica, ela nada mais é do que essa bolsa que fica entre o osso e os tendões, e eles ajudam a diminuir o atrito entre os tendões e a parte óssea, tá? Para evitar o trauma entre eles. Na região trocantérica aqui existem diversas bursas, mas a principal aqui, a maior delas, é a bursa trocantérica, mas existe também a bursa do glúteo mínimo e a bursa do glúteo médio. Aqui dá para ver um pouco melhor, então, como não existe só uma bursa no quadril, existe a bursa trocantérica, que é essa daqui, que ela faz o quê? Então ela impede o atrito entre o tendão do tensor da fascia lata e o osso aqui, que é o grande trocânter. Então ela serve para isso, ela serve para
evitar o atrito. Ela funciona como um amortecedor aqui para que não tenha atrito entre o tendão e o osso. Aqui você pode ver que tem a musculatura do glúteo médio, que tem já a bursa do glúteo médio aqui também, e também a musculatura do glúteo mínimo com a sua bursa do glúteo mínimo. Então vocês podem perceber aqui que todos os tendões têm uma respectiva bursa, tá? E todas essas bursas aqui, elas podem inflamar no quadril. Por isso que a bursite trocantérica não é só uma bursite, é considerada uma síndrome, porque é uma doença bem complexa, que envolve várias estruturas do quadril e o diagnóstico às vezes acaba por ficar difícil, porque a gente tem que descobrir qual que é a causa, qual que é a origem da dor nessa região aqui, nessa região trocantérica, por isso que é síndrome dolorosa trocantérica. A gente tem que descobrir qual que é a origem exata da dor do paciente nessa região. Muitas vezes pode acontecer também, que eu esqueci de falar antes, uma das causas é o trauma direto também. O trauma direto na região lateral do quadril aqui também é uma causa da bursite ou de alguma tendinite aqui na região trocantérica. Aqui eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês que o quadril ele tem uma distância, que é toda essa parte da gordura, principalmente que é maior em mulheres. E por isso que é tão importante, quando for fazer uma infiltração do quadril, a infiltração do quadril ser sempre guiado por um aparelho de ultrassom. Isso por quê? Porque a chance de tu conseguir acertar a região aqui dos tendões, do glúteo médio, do glúteo mínimo e as bursas é muito pequena se tu não tá vendo o que tu tá fazendo, se tu não tá vendo onde é que a agulha tá indo. Então o ideal sempre é fazer infiltração com agulhas longas, não significa que elas são mais grossas, elas são do mesmo diâmetro de uma agulha curta, o que muda só é o comprimento, para a agulha longa conseguir passar toda essa barreira aqui de gordura para conseguir chegar no ponto certo, tá? Não só passar essa barreira aqui, mas como também acertar a medicação no local certo. Isso é praticamente impossível quando a infiltração é feita às cegas, que o médico chega e só coloca sem estar enxergando o que está fazendo. Provavelmente a medicação, o que vai acontecer com uma agulha curta e com infiltração às cegas, a medicação vai ficar aqui nessa região aqui da gordura e vai fazer um efeito sistêmico no corpo inteiro e não um efeito desejado no local. Então isso é muito importante para vocês entenderem então que a infiltração da bursite troncantérica tem que ser feita com agulha longa e com auxílio de um ultrassom. Aqui uma demonstração então para vocês mostrando como é importante a infiltração guiada por ultrassom no quadril. Essa sombra aqui que aparece aqui é a agulha, então a imagem começa nessa região aqui, então ela passou toda essa região aqui de gordura que não aparece aqui na foto e está indo em direção ao tendão aqui do glúteo médio para fazer a infiltração. Então vocês podem ver como é importante ser guiado pelo ultrassom para fazer a infiltração e como é praticamente impossível conseguir fazer uma infiltração às cegas, que a gente chama, sem utilizar o ultrassom. Isso mostra a importância hoje o médico está vendo e está se guiando pelo ultrassom para conseguir colocar a agulha no ponto ideal, no ponto certo do quadril para poder fazer infiltração, para poder ter um resultado adequado. Como que é feito o diagnóstico, então, da bursite trocantérica? Geralmente um quadro típico de um paciente com bursite trocantérica, geralmente é uma mulher na menopausa com dor na região lateral do quadril. Não significa que vai ser sempre assim. Eu estou só dando um exemplo mais típico, um exemplo mais comum que aparece no consultório. Tem todas aquelas causas que eu conversei antes, sobre o paciente sedentário, sobre as alterações metabólicas no corpo, sobre as alterações biomecânicas. Mas esse eu estou dando um exemplo típico para explicar para vocês como que é feito o diagnóstico. Então, um paciente que chegou no consultório, então uma mulher na menopausa com dor na região lateral do quadril. Dor para caminhadas longas, que foram evoluindo para caminhadas curtas, dor para levantar e sentar de cadeira, dor para subir e descer a escada, evoluindo para dor noturna, com bastante dor para deitar em cima na região lateral do quadril, que começou a acordar de noite com dor na região lateral do quadril, não está mais conseguindo dormir de dor, dorme só na posição de barriga virada para cima, não se sente confortável nessa posição para dormir e acaba tendo insônia e não tendo um sono adequado. Então esse é um quadro que eu atendo bastante no consultório. A partir de aí, como é feito o diagnóstico? O paciente é examinado pelo médico, vai fazer o diagnóstico com aquela dor na região lateral do quadril, geralmente uma dor que ela piora com a palpação, quando aperta com o dedo ali
na hora que está examinando, então o paciente sente mais dor. O que pode ser feito? Se o médico tem um exame de ultrassom no consultório, então o ultrassom pode ser realizado no momento do exame físico mesmo, para fazer o diagnóstico. E se por acaso precisar, é solicitado uma ressonância para conseguir descobrir se tem mais alguma doença no quadril que não esteja aparecendo no ultrassom ou que seja insuficiente a imagem do ultrassom, ou se o médico ficar com alguma dúvida em relação ao ultrassom. A partir daí, o que vai ser feito? A partir daí é descartado qualquer outros problemas, problema de coluna, problema na região do quadril, na articulação do quadril, como uma artrose. A gente vai ter que tratar o paciente. E como vai ser feito o tratamento? O tratamento, então, para bursite, para síndrome dolorosa do quadril, é um tratamento complexo. Apesar de todo mundo dizer que é só bursite trocantérica, como eu falei antes, faz parte de uma síndrome, faz parte de toda uma inflamação do quadril, uma inflamação do glúteo médio, do glúteo mínimo, do tensor da face lata. Muitos pacientes, a causa é um desbalanço biomecânico do quadril, ou por uma escoliose, ou por uma outra alteração da coluna, como uma cifose, com uma alteração da marcha, encurtamento dos membros, doenças congênitas. Se o paciente é sedentário e foi fazer algum exercício físico depois de muito tempo parado, então tem que ser tratado como um todo. O médico vai ter que avaliar o paciente como um todo, vai ter que descobrir a causa que levou a essa síndrome e tratar o paciente a partir do diagnóstico da causa que está levando a essas alterações. O tratamento inicial para a bursite trocantérica é um tratamento conservador e a fisioterapia ela é essencial para o tratamento. É muito difícil um paciente com bursite trocantérica melhorar sem fazer a realização de fisioterapia. Na fisioterapia, o que vai ser feito? Vai ser feito todo um trabalho de reabilitação muscular do quadríceps, de músculos posteriores da coxa, da musculatura do quadril, do glúteo médio, do glúteo mínimo, do glúteo máximo, do tensor da face lata. Vai ser feito todo um trabalho pelo fisioterapeuta de reforço e alongamento dessas musculaturas para o tratamento da bursite trocantérica, geralmente associado ao uso de anti-inflamatórios via oral. Se nesse caso do tratamento conservador não ocorre a melhora adequada do paciente, pode-se optar pela infiltração. E a infiltração é como eu expliquei antes ali, infiltração sempre guiada pelo ultrassom. Infiltração sem ser guiada pelo ultrassom é muito difícil de ter o efeito desejado e de acertar no local correto da causa do problema. Então, o ultrassom é essencial no consultório do médico para fazer a infiltração guiada. Muitos pacientes me perguntam no consultório se a bursite trocantérica, se ela tem cura, quanto tempo vai demorar para voltar ao normal, se vai voltar ao normal. Bom, a resposta para todas essas perguntas é o seguinte: o paciente vai ter que ter paciência para tratar a bursite trocantérica, porque não é algo simples de se tratar e não é algo fácil de se tratar. Tem chance sim de recorrência, a recorrência muitas vezes acontece. Então o paciente vai ter que seguir as orientações do médico e seguir o tratamento que é feito pelo médico para ter uma maior chance de sucesso. Porque existe sim a chance de reincidência da bursite trocantérica. Então vai ser muito importante o paciente seguir as orientações do médico, fazer a fisioterapia do modo adequado, seguir as restrições das orientações do médico, seguir os cuidados que o médico vai orientar o paciente a ter e as medicações, tomar as medicações do modo correto. O paciente, juntamente com o tratamento médico, vão conseguir ter um maior sucesso no tratamento. Mas é muito importante a parte do paciente, da parte do entendimento que a bursite, essa síndrome dolorosa trocantérica, não é simplesmente uma bursite trocantérica. Ela envolve uma síndrome que é a alteração de vários músculos da região do quadril que acabam por causar a dor. Então, ela é sim bem complexa de tratar e existe sim a chance de reincidência. É muito importante também o paciente, quando começa com alguma dor, procurar o atendimento logo, procurar o atendimento com o ortopedista o quanto antes possível para poder fazer o diagnóstico precoce, que é uma coisa que eu sempre comento nos meus vídeos. O diagnóstico precoce é muito importante. Ele vai evitar para que o paciente chegue ao extremo. Se é o paciente, por exemplo, eu tenho que trabalhar, não posso ir no médico, vai tomando medicação, vai levando essa dor no quadril, essa bursite trocantérica, a tendência
é a evolução da tendinite para uma tendinose, que daí já tem uma lesão no tendão, e o tratamento ser muito mais complexo, muito mais demorado e ainda com chance de recidiva, de fazer o tratamento melhorar por um período e piorar de novo, é bem maior. Por isso que o diagnóstico precoce é tão importante para começar a fazer o tratamento logo da bursite trocantérica. Isso vai evitar também que o paciente sofra de dores crônicas na região lateral do quadril, que é causado pela tendinose dos tendões que são afetados na doença. Finalizando então essa explicação sobre a síndrome dolorosa trocantérica, espero que você tenha entendido então que é uma alteração que não é simples. Muitas pessoas chegam no meu consultório e acham que é uma alteração simples, ela é uma alteração complexa, ela vai ter muito envolvimento do paciente com o médico para o êxito do tratamento. O paciente então ele tem que entender isso para o tratamento dele, assim como o médico deve orientar ele da melhor forma possível para ele poder entender também que essa doença, que essa alteração não é uma alteração simples. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, espero que eu possa ter ajudado vocês, tirado suas dúvidas. Se você possui alguém que possa se interessar por esse vídeo, encaminhe o vídeo para poder ajudar essas pessoas com informações. Espero que vocês tenham gostado. No YouTube, assine o canal, ative o sininho da notificação para poder receber em primeira mão todas as semanas os vídeos que eu produzo em relação a doenças do quadril. No Instagram e no Facebook, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me mandar um direct por alguma pergunta, por algum questionamento, alguma coisa que eu esqueci de falar aqui, porque esse assunto é um assunto bem complexo, bem amplo, pode mandar que eu vou ficar feliz em responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.